Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre a meiose, que é o processo no qual a gente vai ter a formação dos gametas. Então uma única célula, ela vai formar 4 células filhas que vão ser geneticamente diferentes e vão ter apenas metade do material genético. A gente vai ter uma célula diploide, que vão ter ali, se fosse no caso de uma célula humana, por exemplo, com 46 cromossomos, formando 4 células haploides, que vão ter só a metade dos cromossomos, ou seja, 23 cromossomos. E essas 4 células formadas vão ser diferentes entre elas, então isso vai ser muito importante para aumentar a variabilidade genética de uma espécie. Bom, antes da meiose, a gente também tem a ocorrência da intérfase. Então, a intérfase ocorre antes da mitose e antes da meiose. Então, a intérfase, na sua primeira fase, a fase G1, é aquela fase onde a célula cresce de tamanho, porque ela vai ser dividida, e a gente vai ter aqui a síntese de mais organelas e também de biomoléculas importantes nesse processo. A segunda fase da intérfase é a fase S, a fase de síntese, onde a gente vai ter a duplicação aqui da cromatina, dos cromossomos. Então, a gente vai ter a duplicação do DNA ocorrendo nessa fase e a gente também tem a duplicação dos centríolos. Na fase G2, a gente vai ter uma síntese ainda maior dessas biomoléculas, preparando para a divisão, e os centríolos vão migrar para a periferia para começar a formar lá o fuso acromático ou fuso mitótico que a gente já comentou. Na meiose, aqui fase da meiose, tá, pessoal? A meiose ela é dividida em duas grandes fases, a meiose 1 e a meiose 2. Dentro da meiose 1, a gente vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Mas vai ser importante a gente conhecer subfases aqui dentro da prófase 1. O leptódeno, cigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Já na meiose 2, a gente vai ver aquelas subfases prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Vamos começar lá na meiose 1. Então, a gente tem a meiose 1, primeira fase da meiose 1, prófase 1, subfase leptóteno. O que acontece nessa subfase? A gente vai ter a condensação dos cromossomos. Então, aquele cromossomo lá duplicado, ainda em forma de cromatina, todo desembolado, ele vai se organizar e formar os cromossomos. Então, aqui a gente tem os cromossomos, lembrando que cada metade do cromossomo aqui é um chamado de cromátide, e cada cromátide dessa aqui são semelhantes. Então, é a duplicação de uma cromátide forma uma outra cromátide. Aqui a gente está fazendo com 2 cromossomos só, mas se a gente tivesse, por exemplo, uma célula humana, seria aqui 46 cromossomos, né? E a gente vai ter aqui o começo da formação das fibras do fuso. Durante todo o processo, que a gente vai mostrar aqui de subfases da prófase 1, essas fibras vão aumentando, tá? Na segunda subfase da prófase 1, o cigóteno, esses cromossomos aqui, que são homólogos, ou seja, eles são cromossomos ali irmãos, eles são os mesmos cromossomos, mas um vem do pai e um vem da mãe, são chamados de cromossomos homólogos, eles vão se parear e se ligar ali, que a gente chama de sinapse. Então, a gente ocorre ali uma sinapse, que é o pareamento de cromossomos homólogos. Então, por isso que a gente fala que a gente tem, por exemplo, 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo nosso tem o seu par homólogo. Então, eles vão formando aí pares. Na terceira fase, chamada zigóteno, a gente vai ter aí uma sinapse completa, onde todos esses cromossomos aqui vão estar totalmente interligados uns com os outros. E a gente vai começar um processo aqui chamado de crossing over, onde a gente vai ter uma troca de segmentos desses cromossomos. Aqui no diplóteno a gente já consegue ver essa permuta genética. Olha, um pedacinho do cromossomo verde foi lá para o cromossomo vermelho. E um pedacinho do cromossomo vermelho foi lá para o cromossomo verde. Esse é o crossing over, que é a permuta genética, que é super importante, porque vai formar aqui um cromossomo único, que não existia antes.
porque ele tem uma mistura genética no próprio cromossomo. Essa troca de pedaços, esse ligamento, essa ligação aqui, é chamada de quiasma. E nessa fase do tipótimo, ela é bem visível. Na fase de acinese, a gente já tem essa troca de fragmentos bem estabelecida, mas os cromossomos ainda estão ligados por esse quiasma, eles ainda estão em contato ali entre os cromossomos homólogos. Além disso, aqui a gente vai ter uma desfragmentação da carioteca, então a gente vai ter um núcleo sendo desfeito. E a gente entra na segunda fase, que é a metáfase 1. Olha, os cromossomos estão um do lado do outro. Agora, quando a gente faz o crescimento aqui das fibras do fuso, eles vão ligar, essas fibras do fuso vão se ligar em cada um dos cromossomos. E não mais numa cromátide de um cromossomo, numa cromátide do mesmo cromossomo. Eles se ligam em cromossomos homólogos. Como eles se ligam em cromossomos homólogos, na anáfase 1 a gente vai ter separação do que agora? A separação dos cromossomos homólogos. Então, quando essas fibras do fuso elas se encurtam, elas vão puxar cada cromossomo homólogo para um lado. Lá na telófase 1, a gente vai ter a citocinese, separação do citoplasma, reorganização do núcleo. Isso, e a gente já tem aí a formação de duas células na meiose 1. O que essas duas células na meiose 1 têm? Olha, metade do cromossomo. Lembra, a gente vem com um cromossomo, uma célula que tinha 2 cromossomos, agora cada cromossomo foi para uma célula. Mas o que tem aqui? Finalizou? Ainda não, porque a gente ainda tem DNA duplicado. E a gente vai entrar aí numa fase chamada de intercinese, que é uma fase de um intervalo entre uma meiose 1 e uma meiose 2, para a célula se organizar para entrar na meiose 2. Na meiose 2, a gente vai ter uma estrutura semelhante ao que a gente viu lá na mitose. É praticamente igual. Então, a gente vai ter formação das fibras do fuso, desfragmentação da carioteca. Só não vai ter condensação, porque aqui os cromossomos já estão condensados, né? Vamos para a metáfase 2. Na metáfase 2, a gente vai ter crescimento das fibras do fuso, se ligando lá no cinetócoro, agora de cada uma das cromátides. Ó, cresceu e se ligou ali em cada uma das cromátides, mantendo esses cromossomos bem alinhados. Na anáfase 2, essas fibras do fuso vão se encurtar e vão separar o que aqui? Vão separar cromátides irmãs. Igual a gente vê lá na mitose. Separação de cromátides irmãs. Então, na anáfase 1, separa cromossomos homólogos. Na anáfase 2, separa cromátides irmãs, que é a mesma coisa que ocorre lá na anáfase da mitose, né? Que a gente também separa cromátides irmãs. Vamos entrar para a última fase, telófase 2. Vamos ter a citocinese em cada uma das duas células, né? Então, a divisão ali do citoplasma, reorganização do núcleo e, por último, a descondensação dos cromossomos. Então, a gente vai ter 4 células sendo formadas com metade dos cromossomos e cada uma diferente uma da outra, tá vendo? Essa com um cromossomo todo verdinho, esse um verdinho com um pedacinho vermelho, essa quase toda vermelha com um pedacinho verde e essa aqui toda vermelha. Então, a gente forma uma célula formando 4 células com metade dos cromossomos e cada uma diferente entre elas. Então, vamos ver esse resumão, igual a gente viu lá na mitose. Então, a gente tem lá uma célula diploide 2N com DNA ainda simples, entra em intérfase, forma uma célula maior, ainda diploide, mas agora com DNA duplicado. Essa célula diploide vai entrar na meiose 1. No final da meiose 1, a gente tem o quê? 2 células já haploides, porque ó, separamos os cromossomos, dividimos ao meio, mas o DNA ainda está duplicado. Ó. A gente tem 2 cromátides.
Lá no final da meiose 2, a gente vai ter o quê? 4 células com haploides, né? Com metade dos cromossomos e com DNA aqui, já o DNA simples, que a gente separou cada metade aqui desse DNA. Então, olha como essas células são bem diferentes dessa célula-mãe. Então, uma célula-mãe diploide forma 4 células filhas haploides totalmente diferentes. Olha, esse cromossomo não existia nem nos pais. Ó. Olha que uma variabilidade genética do crossover interessante. É um cromossomo totalmente novo. Esse também, totalmente novo. Não tem nos pais esse cromossomo. Ok, pessoal? Então é isso. Finalizamos assim a nossa meiose. Até a próxima.